E só esperar começar aqui. E aí, gente, eu vou apresentar o cronograma, vou enviar para vocês no Cigarra também. Qualquer dúvida que surgir, vocês me perguntem, me questionem, tá? Hoje é o momento de tirar essas dúvidas aí, tá? Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela com o cronograma da aula do terceiro bimestre de vocês, tá? Bom, a gente vai estudar basicamente 3 unidades, tá? Nós vamos terminar de falar de concreto armado e vamos finalizar com concreto pré-moldado e concreto protendido, tá? Nós vamos falar rapidamente essas duas estruturas, tá bom? Bem no final. O que a gente vai falar em estruturas de concreto armado? A parte da armadura. Nós vamos entender todo esse conceito, né, de usar essas armaduras, né, quais são os princípios básicos para ela, né, e também entender o projeto, né, desse tipo de elemento nessas estruturas. A armadura é que irá proporcionar, né, uma certa resistência ao concreto, e basicamente quando a gente faz o dimensionamento de estruturas de concreto armado, a gente basicamente determina a quantidade de barras de aço que a gente vai utilizar na nossa estrutura, tá? Então, basicamente, os cálculos que a gente faz para projeto de concreto armado envolve a análise, a determinação dessa armadura, tá? Então, a gente vai estudar detalhadamente essa parte. E depois a gente vai falar um pouco dos conceitos, né, e diferenças entre o concreto pré-moldado e o concreto armado, e também o concreto protendido. Qual é a diferença entre esses dois, tá? Mas, basicamente, os conceitos que envolvem o concreto armado é aplicado a essas duas estruturas. Então, a gente vai falar rapidamente sobre esses dois tipos de estruturas, tá? Bom, a gente vai seguir as mesmas plataformas que a gente já vinha utilizando, né? A gente vai utilizar o Microsoft Teams, o YouTube e o Cigarra para dispor todas as atividades. Um detalhe que eu não coloquei aqui, mas depois eu coloco, é que a gente vai ter também atividades, né, que serão um pouco mais interativas, tá? Em que eu vou poder, em certas ocasiões, eu vou usar o Mentimeter e também vou utilizar o Microsoft Forms, né? A gente até utilizou no primeiro bimestre, né, com algumas atividades. Nessa, eu pretendo utilizar mais, tá? E acompanhar vocês no desenvolvimento dessas atividades, tá bom? Então, a gente vai ter 3 avaliações, tá? A primeira delas é uma lista de exercícios, que vai ser entregue no último dia do bimestre, então, dia 12/2. Então, percebam aí que um mês para entregar essa lista, né? A gente está com um bimestre bem curtinho, tá? Então, tomarem cuidado com relação a isso, né? Essa lista vai ser desenvolvida em grupo e vai valer 10 pontos, tá? As outras atividades são atividade de fixação e o estudo dirigido, tá? E essas 2 atividades vão ser individuais, ok? Então, aqui que vem a mudança, né, dos bimestres anteriores com esse de agora, tá? As atividades de fixação, que eu normalmente dava como atividade assíncrona, né, que vocês tinham que fazer durante um prazo de 7 dias, vocês farão durante as aulas presenciais. É claro que eu vou deixar disponível essa atividade ao longo da semana, mas o ideal é que se faça essa atividade ao longo da aula. Porque a minha ideia é que a gente faça essa atividade durante essa aula aqui, síncrona, para que a gente tenha uma interação e troque ideias, dúvidas a respeito dessa atividade. A outra atividade que
gente vai ter é o estudo dirigido. O que seria esse estudo dirigido? Eu vou passar um roteiro de estudo para vocês. Então, eu vou passar uma instrução, né, falando que vocês devem ler, aonde vocês devem procurar. Então, eu posso dar um arquivo para vocês lerem a respeito de um determinado tema. Ou posso dar um vídeo também, uma videoaula, para complementar os conteúdos, né, apresentados no arquivo, né, no PDF, ok? E aí, no final, né, tem uma atividade, né, referente a esse estudo, tá? Então, vai ser algumas perguntas referentes ao que vocês leram, ao que vocês viram na videoaula, tá? Então, aí vão ser questões simples, rápidas, só mesmo para vocês fixarem aquilo que vocês leram, ouviram, tá? Horário de atendimento, eu deixei de quinta a sexta, mas na plataforma do Microsoft Teams, tá? Na verdade, eu acabo atendendo, extrapolo esses dias, né? Vai até, assim, eu atendo de segunda a sexta, sem problema, tá? Eu só peço que não extrapole o horário. Não me mandem mensagens muito tardes ou nos finais de semana, tá? Eu permito de segunda a sexta, né, entre esse horário aqui, até 7 horas da manhã eu recebo horário, não tem problema. Mas depois das 18 fica mais complicado, até mesmo porque eu tenho aula nesse horário à noite, tá? Então, fica uma dica aí para vocês, tá? E com relação aos conteúdos, aqui a gente tem o primeiro, né, que seria a apresentação do cronograma, né, que a gente está fazendo, e a apresentação do estudo dirigido, né, que tem o tema aço para armadura. Então, vou disponibilizar um arquivo para vocês com esse tema, e vocês vão ler e responder algumas perguntas, tá? São poucas perguntas, não precisa ficar preocupado com isso, tá? A entrega desse estudo dirigido, eu flexibilizei, tá? Para o dia 25/1, tá? Então, vocês não vão precisar entregar esse estudo dirigido na semana que vem, ok? Então, vocês vão entregar apenas no dia 25/1, mas já vai ficar disponibilizado para vocês essa semana. Na próxima semana, a gente vai falar sobre o projeto de concreto armado. E a gente vai fazer também uma atividade de fixação. Então, lembre que a atividade de fixação vale 5 pontos, tá? Então, são conjuntos de atividades de fixação. Então, vai ter vários ao longo do nosso bimestre, tá? Aqui eu contabilizei 3 atividades de fixação, tá? Então, nessas 3 atividades de fixação, eu vou distribuir 5 pontos, né? Então, fiquem atentos com relação a isso. E aí, é interessante, nessa aula aqui, que a gente vai falar um pouquinho desse conceito, né, dos projetos e tudo mais. Eu já mostrei para vocês algum projeto, mas a gente vai discutir, debater essas coisas e vamos aplicar em alguma situação nessa atividade de fixação. E aí eu passo o segundo estudo dirigido, que vai ser a durabilidade das estruturas de concreto armado, que está muito relacionado com esse conjunto concreto e armadura, tá? E aí é interessante fazer essa leitura antes da próxima aula, para a gente fazer um debate em relação a isso, né? Discutir aqui. Aí eu peço a colaboração de vocês, de conversarem no chat, de falarem também no microfone, para a gente discutir esses assuntos, dúvidas que vocês tiveram ao ler os estudos dirigidos, tá? Eu até peço para grifarem o que não tiver, palavras que não tiver entendido, qualquer coisa que não tiver entendido, para a gente trazer na próxima aula, né, e debater em relação a isso. Então, no dia 25, a gente vai falar sobre recuperação e reabilitação de estruturas de concreto armado, que está relacionado com a durabilidade das estruturas. Então, a gente vai fazer um debate em relação a isso e eu vou falar para vocês algumas técnicas de recuperação e reabilitação dessas estruturas, tá? E aí, a gente vai chegar, né, no dia 25,
né, do 1, com o estudo dirigido com as resoluções de exercício, né, algo mais de fixação, tá? A respeito do tema, até porque, né, tem uma lista de exercício, tá? E aí, vocês vão ter uma semana de estudo autônomo, ou seja, vai ser uma semana para vocês estudarem, né, colocarem as atividades em dia, né? E aí, no dia 8/2, a gente faz uma revisão para fechar o conteúdo do bimestre e vamos falar no estudo dirigido 4, né, das estruturas de concreto armado, protendido e pré-moldado. Então, a gente finaliza com esse conteúdo. E aí, percebam que são poucos dias o bimestre, né? Então, um bimestre bem curtinho aí para vocês, ok? Eu vou disponibilizar isso aí para vocês, tá? Lá no Cigar, né? Nessa aula do dia 11/1, tá? Então, vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês, juntamente com o estudo dirigido, mas aí eu já adianto, né? Vocês não precisam ficar tão preocupados com relação a essa atividade, que vai ser só entregue no dia 25/1. Sei que vocês estão bem mais direcionados para o Enem essa semana, tá? Alguma dúvida a respeito do cronograma, das atividades, alguma coisa que queiram questionar? Esse é o momento, gente. E aí, pessoal? Oi. Eu acho que ficou tudo bem claro, assim, quando você explicou. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é só do arquivo. Hã? Ah, sim. Beleza. Eu vou disponibilizar o arquivo para vocês, tá bom? Bom, gente, então, a gente vai passar para a próxima parte dessa aula, que é uma revisão, assim, do conteúdo que a gente viu aí, né, a respeito do concreto, né, e mais especificamente do concreto armado. Só uma revisão, um debatezinho, tá? A respeito disso. Então, estou mandando para vocês o link do Mentimeter. Então, acessem aí para a gente fazer uma série de enquete, né? Para a gente debater esses assuntos referentes ao concreto armado, tá? Quem for entrando, tá, no Mentimeter, vai clicando no coraçãozinho, ou nesse, acho que é um gatinho esse aqui, não sei, para eu ver que vocês entraram aí, conseguiram acessar o link, tá bom? Quem quiser... Ah, esqueci de passar o código para vocês. Deixa eu escrever o código aqui para vocês entrarem, que é o 51 67 64 0. Tá? Então, se o site estiver perguntando algum código, tá? Repetindo, 51 67 64 0, ok? E aí eu já tô vendo aqui que vocês entraram. Bom, então percebam aí que eu tô mostrando para vocês uma imagem de uma estrutura de concreto armado. A gente vê justamente essa interface do concreto mais a armadura, tá? E essa armadura que ficou aqui é uma armadura de arranque, tá? Então, ela ficou ali justamente para a gente conseguir subir a próxima estrutura, né? Fazer a forma novamente, né? E concretar a próxima parte do elemento estrutural, tá bom? Deixa eu ver se todos entraram aqui. Um momento. Tá faltando mais gente entrar aí. Vamos lá. Vou começar aqui os debates, tá? Para a gente não se delongar muito com a aula, ok? Bom, deixa eu passar aqui.
Então, eu queria saber de vocês, isso aqui é uma pergunta bem simples, qual a composição do concreto simples? Tá? Então, aqui eu passei 4 materiais, vocês podem selecionar quantos forem, tá? Todos, ou 3, ou 2, ou 1, enfim. Essa é bem simples, né? De se resolver. 2 pessoas já responderam. Todas responderam, as 2 que responderam cimento, areia, brita e água. Alguns tiraram a brita. Ok. Então, ó, a maioria aqui selecionou cimento, areia, brita e água. Bom, quando a gente fala de concreto simples, tá? A gente fala de um concreto que não tem armadura, tá? Isso que vai distinguir o concreto, né, um do outro, concreto simples e concreto armado, tá? A gente faz distingue isso, tá? O cimento mais água é uma composição que a gente fala que é uma pasta, tá? Cimento, areia e água, a gente fala que é uma argamassa, ok? Quando a gente tem a mistura cimento, areia, brita e água, a gente tem um concreto simples, tá? Então, o que a gente tem para o concreto simples é a composição, né, de cimento, areia, brita e água, tá? Se a gente tirar a brita, a gente fica com a argamassa em si, tá? Eu não coloquei aqui os aditivos, mas podem existir aditivos também adicionados ao concreto, tá? Bom, ok aqui? Alguma questão a ser levantada, alguma pergunta a respeito? Então, vamos para o próximo aqui. Esse é mais simples. O que é armadura? O que seria armadura? Conjunto de barras de aço ou cordoalhas de proteção? E aí, alguns já responderam aqui. Todos responderam conjunto de barras de aço. Bom, de fato, quando a gente fala de armadura, eu até já havia mencionado a respeito disso quando eu estava mostrando o cronograma. Desculpa. A armadura, ela vai ser um conjunto de barras de aço, tá? Nós temos barras com determinados diâmetros e determinadas características aplicadas em uma determinada forma nessa composição das armaduras, e isso é o que a gente vai estudar e entender durante esse bimestre, tá? Então, a gente vai ter barras finas, tá? Em determinadas situações, e barras com diâmetros maiores, tá? Então, a gente usa, quando a gente fala de concreto armado, barras de aço, tá? Cordoalhas de proteção, né, são cabos de aço, tá? Que a gente aplica o que a gente chama de uma pré-tensão, né? Então, esses cabos, eles são tensionados, tá? E aplicados ao concreto, né? Então, ele é utilizado em concretos protendidos, e vocês vão ver isso no final desse bimestre, tá? Então, é uma técnica que dá uma certa resistência muito maior ao concreto, tá? Em relação ao concreto armado, ok? Porque esses cabos já estão ali com uma certa tensão, né? Antes mesmo de exercer sua função estrutural. Então, isso é bem interessante quando a gente fala de estruturas onde o carregamento é muito exorbitante, muito grande, tá? Então, próxima pergunta. Concreto armado possui resistência à tração? Na verdade, eu queria perguntar
tá? Se o concreto sozinho, ele possui resistência à tração, tá? Então, reformulando aí, tá? O concreto sozinho possui resistência à tração? Tá dividido aí entre sim e não. Muitos respondendo não. Agora, deu uma equilibrada entre o sim e o não. Tá bem dividida a turma em relação a esse aspecto. Tá empatado agora, né? 6-6. E aí? Concreto possui resistência à tração? Bom, ficou aqui. Vamos esperar o pessoal terminar de responder. Mas ficou aqui que 7 pessoas acham que sim e 6 acham que não. Bom, gente, quando a gente fala de materiais, tá? Eu não sei se vocês fizeram essa análise no concreto, em materiais de construção, mas em materiais de construção a gente aprende a caracterizar os materiais. Então, deve estar bem fixo para vocês que concreto possui resistência à compressão, porque era um teste que vocês faziam lá, vocês rompiam o corpo de prova, né, com esse material sendo comprimido. Bom, o concreto, tá, apesar dele ter uma resistência à compressão alta, né, e a gente acaba esquecendo da tração, porque realmente a tração não é o forte do concreto, tá? Mas o concreto possui um pouquinho de resistência à tração, e esse pouquinho de resistência à tração vai ser importante para alguns elementos estruturais da nossa estrutura. Então, a gente tem que considerar a resistência à tração do concreto, tá? Então, sim, o concreto ele tem resistência à tração. É grande? Não, não é grande, tá? Principalmente comparado com o aço. O aço tem resistência à tração muito, muito superior ao concreto. Por isso, até a gente coloca a armadura no concreto para resistir também a essa solicitação. Mas tem uma determinada situação em que esse concreto ele também precisa resistir à tração juntamente com o aço, tá? Então, isso deve ficar fixo para vocês, tá? Porque a gente vai trabalhar nesse conceito também. Tá? Principalmente quando a gente for falar de estribos, tá? Que é um elemento que compõe a armadura, e ele vai precisar também que esse concreto trabalhe a tração, tá? Então, isso é importante ficar claro para vocês, tá? O concreto, ele tem um pouquinho de resistência à tração, tá? É muito pouco comparado à resistência à compressão, mas ele tem, tá? Então, por que a gente coloca a armadura, aço, no concreto? Né? O que vocês acham? Podem responder aí, digitar aí, responder, ou falar aqui, enfim. O que vocês acham? O porquê seria a colocação da armadura do aço no concreto? Já que o concreto ele já resiste, né? Eu já expliquei aqui, né? Mas enfim. Sim, para aumentar a resistência da peça. Sim, é um dos motivos de colocar aço. Para aumentar a resistência da tração também. Para dar mais resistência, exatamente. Aumentar a resistência à tração também. Também, para aumentar e resistir à tração, para ajudar o concreto a resistir às solicitações de tração, certo? Mais alguém? Para aumentar, exatamente, para aumentar a tração do conjunto, resistir, tá? Não esqueça dessa palavra de resistir, faltou na frase. Mais alguém? Resistir aos esforços de tração, ok. Mais alguém?
compartilhar minha tela aqui, que eu não compartilhei. Resistência e tração, certo? Mais alguém? Bom, gente, a armadura, ela vai ter essa função de aumentar a resistência à tração, mas mais do que isso, ela vai aumentar a resistência da peça em relação às solicitações, na verdade, a todas as solicitações, tá? O aço vai ajudar nessa melhoria, tá? Mas principalmente na tração, como todos já ressaltaram aqui, tá? Mas pensando além, tá? Mostrar aqui para vocês, né, o porquê da gente colocar essa armadura, né? Pensando no conforto e nos estados limites que a gente viu, né? Quando a gente faz uma peça, tá? Que seria essa primeira peça da letra, né, a figura da letra A, onde a gente só tem concreto, tá? A gente tem um concreto simples, uma viga com concreto simples. E quando ela for solicitada, né, que seria esse carregamento aqui, né? A gente percebe que essa estrutura, ela se rompe muito rapidamente, tá? E ela tem uma ruptura frágil, ou seja, ela se rompe sem um aviso prévio, tá? Então, ela não se deforma e rompe sem avisar, tá? Sendo que, né, lembrando que quando a gente tem um carregamento assim, né, a gente sabe que a peça ela está submetida à flexão e pensando lá, né, em estruturas 1, solicitações, né, flexão, a gente tem tração e compressão atuando nessa peça, tá? E aí, a parte inferior da peça está sendo submetida à tração e a gente sabe que o concreto ele não é bom na tração e por isso a gente tem essa abertura, esse rompimento da estrutura bem aqui embaixo, né, nessa região aqui. Só que isso acontece de forma muito rápida, tá? E se a gente for pensar em quesitos de estrutura, isso não é agradável. Porque a gente sabe que a gente faz o dimensionamento da estrutura e os proprietários fazem o quê? Usam a estrutura além do que era necessário, com a carga que excede o que a gente previu. E aí pode acontecer essa solicitação passar daquilo que a gente previu, e se for um concreto simples, a gente vai ter uma ruptura brusca, sem aviso prévio, né? Ou seja, não vai dar tempo da gente fazer uma recuperação ou um reparo ali, tá? E essa estrutura vai ruir de uma vez só, tá? E na figura B, a gente tem o uso da armadura na parte inferior dessa viga, que vai aumentar a resistência à tração nessa parte inferior, né? Onde tem, né, a ocorrência dessa tração. Mas, mais do que isso, ela vai deformar a estrutura, ou seja, quando a gente aplicar o carregamento, a gente não vai ter uma ruptura brusca, uma ruptura frágil. A gente vai ter uma ruptura que é uma ruptura mais ou menos dúctil, tá? Então, vai ter o aço, ele é dúctil, então ele vai se deformando, né? Deformando, e isso vai também para a peça, né? Para o conjunto concreto, tá? E por isso vai aparecer essas fissuras aqui ao longo da estrutura. É uma fissura que vai dar um aviso para a pessoa, né? Então, em uma estrutura, né? Uma viga, né? Se eu tiver num edifício, se eu ver essas fissuras, eu sei que o carregamento está excedendo aquele carregamento previsto e eu posso tomar alguma atitude a respeito disso. Então, aqui até mostra o diagrama
tensão, né? Aqui a gente tem a compressão máxima atuando aqui, ó, no concreto, e a tração atuando na parte inferior desse concreto, onde a gente coloca barras de aço. Então, essa barra de aço, ela vai ser fundamental para isso, para o concreto não romper rapidamente, tá? Para ter um certo alívio àquela estrutura, né? Para ela se deformar, né? É claro que ela está aumentando a resistência à tração daquele material, mas ela vai, né? A partir de algum momento, de alguma carga, né? Ela vai começar a fissurar, avisando que a estrutura ela já está chegando em um certo limite. E aí, né, se eu continuar aumentando esse carregamento, obviamente ela vai romper. Só que vai demorar muito mais, né, do que um concreto simples, tá? Que não vai nem avisar, não vai nem fissurar, e vai simplesmente se abrir ali e cair, tá? Então, isso é muito importante nas estruturas de concreto armado, né? Nas estruturas de concreto, né? Na verdade, o uso da armadura, ok? E para exemplificar, eu coloquei um vídeo aqui, tá? Que vai mostrar justamente esse carregamento em uma viga, né? Justamente aquela imagem, aquele esquema B, para vocês entenderem como que funciona essa viga com a armadura, né? E como que funciona essas fissuras, tá? Então, ó, percebam que aqui tem um pórtico, tá? Só exemplificando um pórtico, que a gente chama. E aqui tem uma viga de concreto, tá? Tem uma armadura aqui na parte inferior dela. E essa peça aqui, que a gente chama de macaco hidráulico, vai exercer a carga. Então, eu vou aumentando a carga ou manual ou eletronicamente, tá? Digitando os valores de carga. E ele vai aumentando, e aí eles vão anotando as deformadas da estrutura, tá? Então, ó, vou mostrar o vídeo para vocês aqui rapidamente, tá? Vou adiantar algumas partes, ok? Só para não demorar, aqui eles mostram os componentes, né? O que seria toda essa parte aqui, tá? É justamente o pórtico, a viga. Aqui é um instrumento que vai medir o quanto que a viga vai descendo, tá? Isso é muito legal de se ver. E aqui, ó, ele começa o carregamento, tá? Então, aqui ele tá carregando a peça, tá? E eles vão verificando, né? Isso demora, é claro, né? O concreto, ele não vai ficar fissurando, assim, de uma hora para outra, vai demorar bem. Então, eles vão aumentando a carga aqui, ó. Ele, nesse reloginho, vai mostrando, né, a medida de carga, tá? E ficam observando que dá para ver que essa viga de concreto, ela vai fazendo uma curvatura. Aqui ele já até dá um destaque que a viga, ela já abaixou um pouquinho, né? Aqui não dá para ver muito bem, não está muito nítido, mas tem um certo deslocamento para baixo aqui, ó. E aqui ele fala de dimensionamento adequado, né? Enfim, mas aqui, ó, essa linha escura é a armadura. Então, percebam que a viga, ela tá fazendo uma curvaturazinha, ela tá descendo, tá? Bem nessa parte aqui no meio, ela tá fazendo uma barriga. Então, é a flexão atuando nessa viga. Então, há um deslocamento ali. E aí eles vão percebendo, vão olhando para ver onde vai ocorrer as primeiras fissuras aqui, que vai acontecer tem que acontecer na parte de baixo, tá? Então, ó, já começou aqui, dá para ver uma fissura aqui, já surgindo aqui algumas fissuras, tá? Por quê? Porque o carregamento já está indo muito além daquele carregamento que a gente dimensionou, né? Então, ele está indo muito mais do que a gente está prevendo. E ele está indo muito mais. Por isso que a gente sempre coloca um fator de segurança, enfim. E aí, ó, já está ficando muito nítido essas fissuras, tá? E quem proporciona essas fissuras é justamente o aço que a gente colocou ali embaixo. Porque se não tivesse o aço, aí já tinha rompido há muito tempo, tá? Esses estágios aqui, eu vou comentar com vocês o que seriam esses estágios, mas seria justamente essa deformação, porque, olha, já dá para ver que a viga tá tendo uma barriga para baixo, que ela tá se descendo aqui no seu eixo central. Então, tá tendo uma deformação considerável. Então, eles vão medindo essas aberturas de fissura que a gente chama, tá? E vão fazendo essas verificações, né? Medindo para quanto que abriu
essa fissura para qual carga, tá? E aí eles vão chegar a ter um rompimento. E aqui o rompimento vai ser, né, dado também aqui na parte superior do concreto, tá? Então vai ter um esmagamento da viga, né, aonde está sendo aplicado a carga, tá? O concreto ele já não aguenta mais. Olha como que ele fletiu aqui, ó, para 60 kilonewtons. Ó como que ele está bem envergado, né? A gente fala que ele deu uma flecha, tá? Olha como ele tá abrindo a fissura aqui. Olha que incrível, tá? Então, a partir desse momento, o concreto ele já não serve para nada. Esmagou aqui na parte superior, ó, já tá tudo trincado, tudo esmagado. O concreto já não resiste a mais nada, tá? E aí, ele acaba de romper e ele vai ao chão. Isso aqui, a estrutura já tá pro beleléu, tá? Então, a gente contabiliza isso com estádios do concreto armado, tá? Então, perceba como a importância, né, dessas armaduras para que ele tenha esses estágios. Porque se o concreto não tivesse armadura, ele não teria, a gente não conseguiria visualizar esses estágios, tá? E ele romperia bruscamente, que é o caso, né, que a gente vê em concreto simples, quando a gente até mesmo faz um ensaio de compressão. Quando a gente começa um ensaio de compressão, que vocês já viram em materiais de construção, só adiantar aqui, que a gente vai aplicando carga, aumentando a carga, né? Vai chegar um ponto em que ele nem fissura direito, né? Ele simplesmente rompe, né? Aqui ele está aplicando macaco, né? Aumentando a carga, e chega no momento da carga aqui do concreto, que eu vou adiantando o vídeo, tá, gente? Para não demorar muito. Chega um momento em que o concreto ele começa a se quebrar todo. Ele não trinca, vai trincando igual a gente viu na viga, na parte inferior, aquelas trincas menorzinhas que depois vão se abrindo, até romper. Não, ele simplesmente rompe, assim, sem nenhum aviso prévio. Aqui ele nem rompeu, né? Nem chegou a romper. Aqui o macaco dele tá muito fraquinho. Mas, enfim, ele vai, né? Vocês devem ter visto isso em materiais de construção. Você vai batendo ou aumentando a carga, né? Através de comandos. Você vai aplicando macaco, né? Aumentando a carga em cima dele. E aí você começa a ver que o concreto ele começa a trincar. Isso é em fração de segundos. Ele já está todo quebrado, né? Normalmente dá uma diagonal ali, né? E se trinca todo, se quebra todo, né? Ou seja, esse concreto simples, ele não tem uma ruptura que a gente chama de ruptura dúctil, que a gente viu, né, no outro vídeo. Ele tem uma ruptura frágil, ele se quebra muito rapidamente, muito facilmente, tá? Então, isso que é importante, que foi necessário, que se percebeu que era necessário colocar a armadura no concreto, tá? Para, né, ter essas estruturas que hoje nós vimos aí. Bom, e aí? Falei. E qual seria as solicitações em vigas, tá? Qualquer viga. Qual seria a solicitação que existe em vigas? Flexão, compressão e cisalhamento. A flexão, tá? Ela já tem as tensões envolvidas nelas, que seria a compressão e a tração, tá? Na flexão, ela sempre vem acompanhado com a tensão, com a compressão e a tração, tá? Bom, aí já responderam, alguns já responderam aqui. Bom, a gente vê muito isso, né? Vocês devem ter visto, nas criações de diagramas de solicitações que vocês fizeram, né? Onde a gente tinha uma viga isostática e tinha um carregamento ali sobre a viga, e vocês desenhavam diagramas de momento fletor e de força cortante, que é o nosso cisalhamento, tá? Então,
Tá aí, alguns já responderam, ficaram meio na dúvida, tá? Pode selecionar mais de um aí, ok? Então aí já 9 falaram que é a flexão, 4 compressão, 10 cisalhamento. Bom, eu já falei nos vídeos, né, até, que a viga, a solicitação mais predominante e mais crítica é a flexão, tá? Em uma viga. A flexão é que vai levar basicamente a ruína da viga, tá? Mas também existe a força cortante, né? Então, existe o cisalhamento também presente nessa viga. A compressão, tá? Pura, né? Aqui quando eu falo compressão, é compressão pura ou força normal, tá? Ela não vai ocorrer na viga, em viga, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de dimensionamento de viga, tá? Onde a gente vê a quantidade de armadura, a gente vê basicamente a flexão e o cisalhamento. Já dando spoiler que na flexão a gente coloca as barras que ficam na longitudinal, ao longo do comprimento da viga, e no cisalhamento a gente coloca os estribos, tá? Que ficam em pé lá ao longo da estrutura. Depois eu vou explicar isso mais detalhadamente, como que isso é feito. Nos pilares, quais são a solicitação? Flexão, compressão ou cisalhamento? Tá? Essa compressão aí você pode ser entendida como força normal. Ok. 1 respondeu flexão, 3 compressão, 1 cisalhamento. E aí vai. Vamos lá. 2 flexão, compressão 6, cisalhamento 3. 3, flexão, compressão 7, cisalhamento 4. Bom, então vou só para fechar aqui, tá, gente? Com relação aos pilares que a gente vai ver. Os pilares, a predominância nos pilares é a força normal, né? Mais especificamente a compressão, tá? Então, o pilar, a gente dimensiona o pilar para compressão, mas a gente sabe que um pilar, ele também pode ser submetido a um cisalhamento, tá? Então, quem respondeu compressão e cisalhamento não está errado, está certo, tá? Pode ocorrer uma carga cisalhante no pilar, tá? Flexão, nossa, isso é algo que ocorre muito em pilares, que a gente vai ver também. Também devido à posição dos pilares, isso afeta quando vai ter ou não flexão, tá? Lembrando que flexão tem a ver com o momento fletor, tá? Então, se eu tenho um deslocamento da carga aplicada no pilar, eu tenho momento fletor, tá? Se eu tenho um certo deslocamento da carga em relação ao centro de gravidade dessa peça, eu tenho flexão, eu tenho momento fletor, tá? Então, sim, pode haver flexão, compressão e cisalhamento, tá? Mas o que é predominante é a compressão, tá? Nos pilares. A gente, basicamente, quando fala de pilar, a gente vai de cara na compressão, porque é algo que predomina e que também trazem consequências agravantes ao pilar, que é a flambagem, tá? A flambagem é uma consequência crítica, né? E eu vou mostrar para vocês o que isso faz em estruturas de concreto armado, tá? É muito crítico esses elementos, tá? Bom, o último era solicitações e lajes, mas não precisam responder, gente. Nós vamos finalizar por aqui, tá bom? Então, voltando aqui. Então, é isso, gente. A gente se vê amanhã, tá? Amanhã nós temos aula de mecânica dos solos. Também vai ser bem leve, tá? Bem similar à aula
hoje aqui, né, mas com o tema mecânica dos solos, tá? Então, bom início de semana para vocês, boa segunda-feira, e amanhã a gente está de volta aí, tá? Ok? Até mais, gente. Ok, Glaucimar, boa semana para você também. Obrigada. Até mais, viu, gente? Até, tchau, tchau. Tchau.